Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre o negro blumenauense e o 13 de maio, uma data que precisa de uma nova abolição. Para falar deste assunto, ou desses assuntos, né, o nosso convidado é o professor e escritor José Endoença Martins. Zé, como que você define o termo negritice? Que, aliás, é um termo, a primeira vez que eu ouço esse termo, e é você que traz, né? Sim. A definição é simples, né? Eu sei que na literatura, mas também na cultura blumenauense, não, brasileira de modo geral, e na experiência, né, do negro como um transportado de uma cultura para outra, né? O que é que aconteceu? O africano que veio para o Brasil, ou que foi para outros lugares, né? Ele tinha que primeiro fazer uma coisa, se ele quisesse sobreviver, né? Assimilar a cultura que estava aqui. Por exemplo, ele tinha que se comunicar, então tinha que saber aprender uma outra língua. No caso do Brasil foi o português, né? Mas nos Estados Unidos ele teve que aprender o inglês. Mas esse aprendizado, né, eu coloco como uma espécie de assimilação. Inevitável, não teria como escapar se ele quisesse sobreviver. Ele teria que imitar alguns elementos da cultura que o recebe. Isso acontece com todo mundo. Quando você veio para Blumenau, você também vai incorporando coisas, né? Acumulou, incorporou, imitou alguns elementos culturais, ou muitos elementos culturais de Blumenau. Essa é a negrice, a assimilação. A outra, a resistência à assimilação, que também acontece, algumas coisas você não quer assimilar, a gente chama de negritude. Isso. E quando você junta as duas, negritude mais negrice, dá negritice, que é a possibilidade e a sabedoria de saber quando assimilar e o que assimilar, e saber quando resistir e a que resistir. E como resistir. E como resistir. Então a negritice é justamente essa mesclagem ou mestiçagem, né? Ou criolização de elementos culturais diferentes, né? Daquele escravo que vem para um determinado local e vai se apoderando e vai estabelecendo contatos de harmonia, alteridade e de combinação de culturas diferentes. Essa é a sabedoria, por exemplo, do negro, né, do escravo e do negro, por ter resistido 400 anos. Né? Senão, nós estaríamos hoje, quer dizer, se a gente não tivesse feito essa mestiçagem, a gente não estaria discutindo hoje a Lei 10.639, né? Que é justamente a lei da inclusão de elementos de cultura negra e cultura afro-brasileira na educação. Aliás, tiver que colocar uma lei, né? Isto, e que você está participando agora da experiência na FURB. Né? A gente não estaria, por exemplo, discutindo cotas. Sim. Né? Que muitos resistem. Muitos resistem. A gente não estaria discutindo, por exemplo, a presença do negro no cinema, na publicidade, numa série de coisas. Né? A gente não estaria discutindo uma série de coisas porque a gente teria sucumbido. Né? Então, engolido, essa né? sabedoria de saber assimilar o quê, resistir a quê, combinar o quê, é que vai chegar a essa palavra que eu tenho aí, que é a negritice. Né? Que, aliás, está aqui no livro do Zé. Né? Aliás, o professor José Endoença Martins publica... Quantos livros mesmo, Zé, você já tem? Entre ficção e ensaios? Esse último aí do Exu é o 16º livro, né? E eu vou justamente tentando combinar essa ideia de produzir conhecimento, né? Criar uma terminologia, né? Porque a terminologia me interessa muito mais, às vezes, do que a própria discussão teórica, porque os nomes aqui ficam, então eu vou discutindo isso a partir do enfoque, né? Eu sei da nossa experiência, que a gente teve que assimilar, teve que resistir, teve que combinar, e isso eu faço na literatura. Então, Legbas Exus é justamente essa ideia de saber assimilar o que dos brancos alemães e italianos, resistir a que dos alemães, brancos e italianos, e combinar o que com eles, né, para gerar uma terceira possibilidade, uma terceira via, se você for da terceira via, né, mas uma terceira possibilidade que é justamente essa que os teóricos chamam de alteridade, né? Quer dizer, você está sempre numa relação de mutualidade ou de reciprocidade com as pessoas com as quais você convive, né? E esta é a possibilidade da negritice. Ô Zé, um outro assunto que você trata também, e nós estamos, né, próximos do dia 13 de maio. 13 de maio
né, uma data de abolição da escravatura, e é uma data que o negro, do modo geral, não comemora essa data, né? Até porque o negro, na abolição, ele foi liberto numa lei que não deu garantias de absolutamente nada. O que seria uma nova abolição para o negro brasileiro? Eu acho que essa nova abolição seria uma abolição onde o negro seria, né, ou deveria ser, ou pode ser e será, o ator principal, né? Uhum. Então, se na primeira, né, uma lei otorgou a ele a liberdade, né, que sem prepará-lo, né, não garantiu absolutamente nada. Não garantiu, né? Nada e também não o preparou para isso, né? Uhum. Então, agora, essa segunda libertação, essa segunda abolição, seria justamente a participação efetiva desse negro como ator principal na busca para a sua descolonização, se for o caso, né? Ou para a sua pós-colonização, se for o caso, para a sua emancipação, para a sua autonomia, para uma cidadania plena, né? Se isso é possível dentro das limitações que nós temos como seres humanos, como, sei lá, entidades públicas. E essa democracia racial atrapalhou muito essa ideia de democracia racial que o Brasil vendeu e vende ainda. Ela, em tese, não deveria atrapalhar, né? Porque a palavra democracia nunca deveria atrapalhar, né? Porque a ideia de democracia é justamente a possibilidade de você exercer as suas potencialidades em todos os sentidos. Se existe uma democracia racial, né, ou cordial, para você mascarar as possibilidades de cada um, ou dizer, olha, isso não existe, você que está exagerando porque você sofre, você está se auto-vitimizando, né? Essa, é claro, que não é uma democracia ideal. Mas a ideia de que nós possamos fazer uma segunda abolição ela já está em processo, né? Eu acho que o movimento negro no Brasil, de modo geral, seja nas universidades, seja nas artes, na estética, em todas as formas de manifestação pública e individual, né, ela está acontecendo, né? E aí você vê, eu já apontei, por exemplo, a Lei 10.639, né, as cotas, né, a participação mais efetiva, a reivindicação de uma identidade, né, que é afro-brasileira. Quer dizer, o brasileiro de cor negra, ele está preferindo hoje, né, se é certo ou errado, mas é uma militância que acontece agora, um termo que é muito mais inclusivo do que só negro, né? Ele quer ser afro-brasileiro, ele quer ser afrodescendente. Por quê? Assim ele manifesta uma identidade que é essencialmente brasileira, né? Porque ele se vê brasileiro, né? Se atua como brasileiro, mas também não esquece a origem, né? Que é justamente, mesmo que seja nostálgica, né? Que é justamente essa possibilidade de manter contato com a origem que é a África. Afro-brasileiro é um termo pós-moderno, por isso me interessa, né? É um termo pós-colonial também, e por isso que me dá essa sensação de que nós estamos fazendo algo que não é solitário, né? É junto com as outras etnias que estão aí também, os teuto-blumenauenses, né? Os teuto-brasileiros, os ítalo-blumenauenses ou ítalo-brasileiros estão aí. E aí a gente faz essa combinação juntos. Então, a nova abolição vem junto com uma combinação de vários atores, de várias etnias, trabalhando de uma maneira conjunta, para que todos possam, né, ter essa cidadania plena, essa emancipação plena, não apenas um segmento, né? Não apenas o negro, mas negro e mais outros, os índios, os vários gêneros também, né? Porque eles todos também estão numa luta igual. Ô Zé, nós estamos chegando ao final do Cidadania e assim como eu, teus alunos, ex-alunos, teus companheiros né, teus amigos, parceiros de academia, sabe da tua militância e sabe do teu trabalho acadêmico. O que você diria aos negros de Blumenau neste momento em que nós se aproximamos do 13 de maio? Eu diria que é uma data que a gente pode substituir, né, pelo 20 de novembro, né, mas também que é uma data que tem que ser levada em consideração porque ela é uma experiência, né? A abolição foi uma experiência que vitimou alguns, vitimou muitos, né, mas também
deu uma chance nova para muitas pessoas, muitos negros. Então, nesta data, né, com essa possibilidade da nova abolição, eu acho que o negro, de modo geral, ele tem que se manter alerta, né, ser um ator ativo, consciente, para que ele possa promover na sua família, individualmente, na coletividade onde habita, né, esta nova experiência negra, né? Nós somos 52% da população brasileira. Eu acho que há espaço para uma militância muito efetiva, né? Muito grande, muito especial e que vá, né, desembocar, por exemplo, no mundo melhor nos anos futuros. É isso que eu diria, né? Nós somos agentes e como agentes nós podemos transformar esse mundo. É só participar. Zé, obrigado, hein? Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor e escritor José Enduença Martins, que falou sobre o negro blumenauense, o 13 de maio e uma nova abolição. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.